Olá, muito bem-vindos ao canal do Professor Jair e hoje nós vamos falar de um livro, O Profeta, do autor libanês Gibran Khalil Gibran. Ele viveu ali na virada do século XIX para o século XX, morreu em 1931 em Nova York e no Líbano ele é muito reverenciado como o principal escritor do país e um dos principais da língua árabe. Antes de falar um pouquinho sobre o livro, comentar um pouco sobre a minha história com relação a esse livro. Eu trabalhava numa empresa que tinha uma biblioteca e um pouquinho antes dessa empresa falir, ela se desfez dos livros da biblioteca e eu fiquei com 3 livros desse autor. Esse, O Profeta, Segredos do Coração e este, Jesus, o Filho do Homem. E devo confessar que, por preconceito, passei anos e anos e anos sem lê-los. Porque eu fazia ideia de que era uma coisa tipo autoajuda, aquele tipo de literatura que diz assim, se você tiver fé, o universo conspira a seu favor. Então aquela coisa da autoajuda, aquela coisa confie em você mesmo, você vai conseguir. Isso sempre me deixou meio... Vou deixar para depois. E aí peguei o livro, comecei a ler e fiquei extremamente surpreso. O profeta em questão é o Al-Mustafa. Ele viveu 12 anos numa ilha chamada Orfalese e esperando um navio vir para levá-lo até a ilha onde ele nasceu, deixar a cidade de Orfalese. E quando ele está se dirigindo para o cais do porto onde o navio atracou, as pessoas da cidade, muito agradecidas pela presença do profeta, cercam e começam a perguntar sobre diversas coisas. E ele vai dando algumas lições de uma maneira muito poética, muito bonita, filosófica, extremamente profunda, naquela ideia de o sentido da vida. E ele trata de assuntos diversos que as pessoas vão chegando ali e vão perguntando. Ele fala do matrimônio, ele fala da habitação, das roupas, ele fala do conhecimento de si próprio, ele fala a respeito do bem e do mal, da religião. Tem alguns que eu achei assim muito bons, que me tocaram bastante e que eu gostaria de dar um destaque maior. Por exemplo, sobre filhos, ele fala: os filhos não são seus, eles são da vida. Você é um arco e seus filhos são uma flecha em direção ao infinito. Sobre comer e beber, como deve-se matar para comer, faça-o como um ato de adoração. A comida será parte de você e você será parte de tudo depois. Realmente. E eu me recordei também de um episódio daquela série Largados e Pelados, que eu sempre divulgo, né, e sugiro para os alunos, que é uma passagem em que um participante ele tem que matar um animal para sobreviver e, muito tocado, ele fala algo parecido com isso, né? Ele diz assim que ele não gostaria de matar aquele animal, porém é para a sobrevivência dele. Ele agradece ao animal por oferecer-se a ele como alimento e só depois então ele o mata. É interessante porque muitas pessoas fazem hoje em dia uma opção pelo veganismo, pelo vegetarianismo, justamente tocadas por essa preocupação com os animais. E uma coisa que sempre me incomodou é que eu sempre vi os vegetais também como seres dignos desse respeito e dessa adoração. Afinal de contas, eles também são seres vivos. Algumas pessoas vão fazer uma distinção entre aqueles seres que sentem dor, outros não. A própria biologia, mais recentemente, já questiona isso em relação a algumas plantas. Mas eu, muitas vezes, me pego assim, quando eu vou tirar uma folha de uma árvore aqui de casa para fazer um chá,
Muitas vezes eu me pego pedindo desculpas e agradecendo pela folha que eu estou arrancando da árvore, percebe? Então, assim, é uma postura de você encarar os seres vivos de uma forma geral ao seu redor como parte desse todo. E você não pode viver sem o sacrifício de algum outro ser vivo desse para que você se mantenha vivo. Por essa razão, já que isso é inevitável, que você faça disso um momento de adoração, no sentido não exatamente religioso de um deus ou de deuses, mas no sentido de reconhecimento daquele momento e da importância daquele ser para você. Afinal de contas, quando você morrer, você vai ser parte do todo também. Quando ele fala do trabalho, o trabalho é o amor feito visível. O trabalho com indiferença gera um produto imperfeito. Nós temos uma tradição, fomos criados numa sociedade que tradicionalmente encara o trabalho como um fardo, como um peso, como algo ligado à exploração de alguém sobre nós, o trabalho como um castigo de Deus, aquela história do Adão, que desrespeitou a ordem de Deus e, como punição, você deve conseguir o pão com o suor do seu rosto. É uma outra interpretação do trabalho que se tem aqui. E aí, a gente chega a uma outra questão. Muita gente vai falar: é fácil ficar filosofando assim quando você não tem que pegar um trem lotado ou um ônibus lotado para ir trabalhar e ser esculachado pelo patrão. Há uma diferença aí entre o mundo das ideias e o mundo real e, de certa maneira, para um militante revolucionário de qualquer causa se tornar um monge, é preciso um longo caminho de autoconhecimento e de experiência de vida, eu diria. Uma coisa não elimina a outra, é óbvio que a gente nunca pode esquecer dos perrengues e dos problemas da vida cotidiana, porém, colocar isso sempre como bloqueio e como barreira para tudo na vida é algo que muita gente faz, é algo que a gente vê constantemente. Eu que sou professor, muitas vezes eu ouço, toda vez que vem uma novidade, alguma coisa diferente, já chega alguém dizendo: porque e o salário? E as condições? E isso, e aquilo? Ou seja, já cria uma barreira que impede que a pessoa veja além. Esse livro, então, ele exige que você esteja predisposto a essa busca do conhecimento, a essa busca do mundo ideal, do sentido da vida. Algumas pessoas não estão preocupadas em buscar o sentido da vida. Algumas pessoas estão preocupadas em viver apenas, ou em sobreviver, ou em reclamar. Tem uma parte que ele trata de compras e vendas, e aí eu fiquei pensando, será que ele foi também, de certa forma, contaminado por aquele discurso típico lá do século XIX, político, ideológico, de demonizar o comércio, o comerciante, etc.? Vamos ver. Ele diz que compras e vendas, se não for feito no amor e na justiça, conduzirá uns à avidez e outros à fome. Perfeito. Quem tem mãos vazias não deve tomar parte nas transações, pois a terra e o mar serão generosos com eles também se trabalharem. Eu achei bem interessante essa passagem porque ele pula aquela história do, puxa, olha, coitado daquela pessoa que não tem onde cair morta. O que ele diz é o seguinte: a terra e o mar também serão generosos com você, meu amigo. Trabalhe e você também vai conseguir o fruto da terra que o outro também conseguiu. Por outro lado, ele conclui da seguinte forma: e que ninguém saia do mercado de mãos vazias. Então dá para se refletir bastante a esse respeito
que você não se coloque sempre como vítima ou coitado da sociedade. Puxa, eu nunca tive nada, olha como eu sou coitado. As pessoas têm o dever de me salvar, de me ajudar ou qualquer outra coisa assim. E ele diz que se as pessoas não tiverem essa postura e buscarem o trabalho, buscarem a vida e buscarem construir as coisas, que também as outras pessoas ao redor reconheçam isso e não deixem essa pessoa sair do mercado de mãos vazias. É uma troca. Sobre liberdade. Só serás livre quando libertar-se, inclusive, do desejo de procurar a liberdade. Sereis livres quando vossos dias estiverem sem preocupação e vossas noites sem necessidades e sem aflições. É aquela história do nirvana, né, de se atingir o nirvana, e de novo tem aquela discussão a respeito do mundo real e do mundo das ideias que eu comentei agora há pouco. Sobre razão e paixão. A razão sozinha restringe o impulso. A paixão sozinha é um fogo que arde até a sua própria destruição. É o repouso e a ação sempre. Eles precisam estar em equilíbrio. Isso é uma coisa que eu sempre trato com os meus alunos em sala de aula, para que se fuja dessa dicotomia do bem e do mal, de luta de classes, um oprimido, um opressor, e que a vida seja encarada justamente como uma busca pelo equilíbrio entre diversas coisas que povoam o seu eu. Ele vai discutir a questão da dor. Deveis conhecer a dor como a semente da fruta que deve quebrar-se para que seu coração apareça ante o sol. A dor não é ruim. Ela nos indica um caminho, ela nos indica algo, e depois da dor vem um aprendizado e a experiência. Sobre ensino, eu que sou professor, eu lido muito com isso. Muitos de nós professores observamos isso que ele diz aqui na vida cotidiana, na experiência prática, apesar de muitos outros professores acreditarem que não. Tem muita gente que acredita que a escola vai transformar a sociedade, a escola vai transformar as pessoas, e que os professores e a escola têm um poder mágico de direcionar ou modificar as pessoas. Olha o que ele diz. Ninguém pode revelar-nos senão o que já está meio adormecido na aurora do nosso entendimento. O astrônomo não pode lhes dar a compreensão que ele tem do universo. Eu já vi isso na minha vida prática em casos de alunos que tiveram a oportunidade de aprender na escola, não quiseram, não estavam afim. Anos depois, encontram um professor na rua e falam: puxa, professor, eu devia ter me dedicado mais, agora eu estou percebendo a falta que faz isso ou aquilo. É isso, a pessoa naquele momento ela não está preparada e não há professor que vá fazê-la mudar disso. Está dentro dela. E vai chegar um momento que pode desabrochar, ou não, esse desejo pelo conhecimento. Sobre a beleza, ela não é a imagem que desejais ver, nem a canção que desejais ouvir. É a coragem que contemplais com os olhos velados e a canção que ouvis com os ouvidos tapados. Ou seja, a beleza está dentro de cada um. E, de certa forma, ele está dizendo o que diz aquele ditado popular: quem ama o feio, bonito lhe parece. A beleza é a vida quando a vida
desvela seu rosto sagrado. Mas vós sois a vida, e vós sois o véu. Nossa, que paulada! Perceba, ele une o conhecimento efetivo da vida, né, a partir da experiência, com uma visão religiosa. De certa forma, ele vai confirmando, por esse caminho filosófico religioso, o que outros pensadores e outras culturas também foram concluindo por outros caminhos. Se você pensa no budismo, na filosofia oriental, se você pensa na filosofia moderna, e se você começa a filosofar a partir do evolucionismo, aquela ideia do evolucionismo, e como aquilo interfere na nossa relação de ser humano com o meio, com o todo, se você para refletir, por exemplo, sobre a visão de mundo que alguns povos tradicionais têm, vou dar um exemplo, os Yanomami de Roraima, que acreditam ainda, que são descendentes da onça pintada, ou seja, são parte da natureza, não uma coisa distinta como algumas concepções têm, né, de que Deus criou o mundo, depois do mundo criado ele vem e cria o ser humano. Isso aparece não só no cristianismo, mas aparece em algumas outras religiões. Aqui é uma outra concepção, aqui é uma outra ideia, a ideia de que você é parte de um todo. Daí a ideia de busca pelo equilíbrio. Dito isso, depois de várias pessoas perguntarem e questionarem a respeito do sentido de várias coisas, o profeta Al-Mustafa sobe ao navio e parte em direção à sua ilha, à sua terra natal. Ele faz mais alguns comentários. Ele diz que medir alguém por suas pequenezas, ou seja, por seus defeitos, coisa que muita gente faz, é avaliar o poder do oceano pela inconsistência de sua espuma. Percebe aí tudo muito poético, mas ao mesmo tempo tudo muito profundo e filosófico. Sois como as estações do ano. Embora vosso inverno negue vossa primavera, ela descansa em vós, sorri na sua letargia e não se sente ofendida. Outra, o saber expresso em palavras é a sombra do saber sem palavras. Porém, superior à sabedoria é a vida à procura da vida em corpos temerosos da sepultura. Uau! Pense sobre viver e sobre desfrutar as experiências da vida e refletir sobre elas. Tem pessoas, aquilo que eu já disse anteriormente, tem pessoas que estão nessa busca já. Tem algumas que não, ok. Algumas nunca vão chegar a esse tipo de questionamento, ok. O mundo é muito diverso. E eu entendo as pessoas que estão nesse ponto de refletir sobre o sentido da vida e muitas vezes se deparam com a mediocridade, se deparam com a pequenez. Mas cada um tem o seu ritmo, não há o que fazer. Então, que se continue essa busca, que se continue esse desfrutar das experiências. Lembre-se do mito da caverna de Platão, aquilo que a gente sempre aprende lá no primeiro ano de filosofia na escola. Lembre-se disso e veja como ele termina o livro. Um dia, o véu sobre seus olhos será retirado pelas mãos que o teceram, e a argila que obstrui vossos ouvidos será rompida pelos dedos que a amassaram. Então vereis e ouvireis, e não deplorareis ter conhecido a cegueira e a surdez, pois naquele dia compreendereis a finalidade oculta
de todas as coisas, e abençoareis as trevas como abençoais a luz. Seria chegar ao nirvana? É o tipo de livro que é muito bom, e aí fica a minha sugestão, para você pegar ali, reunir aquele grupo de amigos, vai lá no mercado, compra uns queijinhos ali, compra umas garrafas de vinho, se reúnam, aí cada um lê um trechinho desse e começa a filosofar. Vai ser uma experiência bastante interessante, tá? Se você não gosta de tomar vinho, não gosta de comer queijo ou não tem tantos amigos assim filosóficos, ok, sem problemas, procure esse livro. Ele foi um best-seller por muito tempo ali no século XX, nas primeiras décadas do século XX, vendeu muito, inclusive, e é fácil de se encontrar, né? Como ele tem mais de 70 anos também, ele já está aí como domínio público, você consegue encontrar em PDF. Essa edição é da editora Associação Cultural Internacional Gibran. É muito bom, me deu vontade de ler os outros livros do Gibran Khalil, de conhecer um pouco mais e de saber, será que ele já disse tudo o que tinha que dizer nesse livro? Ou será que ele tem mais coisa a dizer? Fica a dúvida, ok? Espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais coisa que esse livro aborda. Eu selecionei aqui algumas coisas que me tocaram mais. Outras coisas, outras passagens vão tocar mais cada um de vocês. Fica a dica, então, para a leitura Gibran Khalil Gibran, o profeta, certo? Se você gostou desse vídeo, clica ali em curtir, se inscreve no canal, clica no sininho para ter notificações dos próximos vídeos. Um abraço e até a próxima. Valeu!